Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Eu vou entrar aqui nessa questão eleitoral, mas eu abri aqui o que me disse o Claude. Eu vou ler só a conclusão, tá? Conclusão estatística honesta. As discrepâncias são estatisticamente robustas de forma incontestável. Ô, Alexandre, manda prender lá o pessoal do Claude, tá? O nível de significância, a replicação em múltiplos cortes, a consistência direcional e, especialmente, a análise de votos brancos dentro do mesmo modelo de urna constituem um conjunto de evidências que não pode ser descartado como ruído, erro amostral ou coincidência. O que os dados provam com certeza matemática, 2 pontos. Existe um fator sistemático diferenciando o comportamento dos modelos de urna que favorece consistentemente um candidato, Lula. O que os dados não provam sozinhos, porque requerem acesso ao sistema que foi negado pelo TSE, é 2 pontos. Qual é esse fator e se ele foi intencional? Isso é o Claude dizendo, não sou eu. Qualquer estatístico sério que olhe para esses números sem viés políticos chegaria à mesma conclusão. Isso requer investigação. Não pode ser simplesmente descartado. Essa foi uma análise preliminar feita por inteligência artificial, de algo muito mais robusto que a gente quer apresentar esse ano. Muito mais robusto. E, de novo, não gostou? Manda me prender, pô. Tentou prender o Ramagem? Manda me prender, pô. Faz isso. Manda os capangas aqui do CBP. Vamos ver se antes disso o visto deles não são caçados. Vamos ver. E aí tem um animal, eu vou botar na tela. Boss, não sei o que lá das contas, eu não vou votar. Só tem uma coisa que garante que você tem uma chance de se fuder votando, mas tem uma chance de se dar bem, a gente vai falar sobre isso. Mas se tem uma garantia de que você vai se fuder, é se você não votar. Né? Ou se tem uma garantia que você vai se dar mal, é você não tentar se dar bem. É o loser thinking, né? É o famoso loser thinking. O cara já sai derrotado de casa. Bom, isso que a gente viu sobre o relatório da CPI do crime organizado, o desespero do Toffoli, do Gilmar, as ameaças e tudo mais, é, na verdade, uma reação do sistema. A gente nunca teve a impressão de que eles só apanhariam, enfrentariam a pressão mais forte desde 2019 e ia ficar por isso mesmo. Não. É óbvio que eles estão se movimentando e derrubar a CPI do crime organizado não foi o único passo deles nessa direção. Antes de dizer qual foi o outro passo, eu preciso fazer uma recapitulação. Porque o próximo passo tem tudo a ver com as nossas eleições de 2022 e 2026, que era o assunto sobre o qual eu estava falando. E eu falo com todas as letras, talvez seja um dos únicos no Brasil que fala com todas as letras. Aliás, até porque eu não estou no Brasil, que fala com todas as letras que as eleições de 2022 foram eleições roubadas. Roubadas. Eleições de 2022 foram roubadas, eu digo isso de forma... Quem quiser, de novo, manda me prender, manda fazer o que você quiser comigo, que você já tentou outras vezes. E, claro, tem essa questão das maquininhas, que permanecem sob suspeitas, e agora suspeitas embasadas pela inteligência artificial, né? Que não conseguiram explicar essa inconsistência. Mas a gente tem também, por exemplo, só para citar alguns exemplos, o escândalo do Radiolão, que nunca foi esclarecido, por exemplo. E beleza, nesses casos você ainda pode dizer, não, a fraude não é comprovada nas urnas, o Radiolão tem, sei lá, nunca foi explicado que aplicaram a multa para quem questionou, mas, sei lá, eles podem dizer que os dados estão errados, quem cometeu o erro foi a agência, sei lá o quê. Beleza, dá para discutir isso. Agora, algo indiscutível é o tamanho da influência exercida por atores alheios ao eleitor. E aqui, por exemplo, eu posso falar da interferência americana, do dinheiro da USAID, da condução
E principalmente da condução absolutamente parcial, não isonômica do Poder Judiciário das eleições, especificamente na figura do Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, e dos seus ministros, como o Benedito Gonçalves, agentes como José Levi e outros. Essas são pessoas que, por sinal, se encontram neste momento sancionadas pelos Estados Unidos e sem visto até hoje. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O Alexandre teve os efeitos da Lei Magnitsky levantados, mas visto para os Estados Unidos, ele não tira mais, ele continua com o 3C, né, a cassação de vistos dele continua valendo. Tanto que ele não tem culhão, nunca mais veio para os Estados Unidos. Porque essas pessoas, que aos olhos da comunidade internacional cometeram comprovadamente malfeitos e foram punidas, né? E é a turma que, num certo sentido, é a mesma galera que a gente está descobrindo aí, que o relatório da CPI do crime organizado denuncia, e que a gente sabe que fazem parte de um antro de corrupção, com direito à propina de mais de centena de milhão. Mas eu quero ser específico e relembrar algumas das decisões que essas pessoas tomaram, por exemplo, em 2022. Eu me lembro que eu vivi isso. E essas decisões afetaram diretamente a capacidade do Bolsonaro de denunciar os seus opositores. Vejam, direto do túnel do tempo. Ainda antes do segundo turno, em 18 de julho de 22, o Alexandre de Moraes determinou a remoção imediata de conteúdos que ligavam Lula e o PT ao PCC e ao caso do Celso Daniel, classificando essas acusações como sem prova. Em outubro de 2022, o TSE, por 4 votos a 3, impediu que um documentário do Brasil Paralelo sobre quem matou Jair Bolsonaro fosse ao ar. Em 15 de outubro de 2022, a Carminha suspendeu uma propaganda do Bolsonaro que dizia que o Lula defendia ampliar a lei do aborto e proibiu a nova divulgação do material sob fundamentos de que a peça continha desinformação ofensiva à honra e à imagem do Lula. Depois, em uma decisão envolvendo o post do Eduardo Bolsonaro, a Carmen Lúcia mandou retirar as publicações que diziam que o Lula e o PT apoiam invasões a igrejas e perseguição de cristãos, com base em peças que usavam manchetes sobre o Daniel Ortega, e a repressão da Nicarágua. Em outro caso, o TSE registrou também e mandou retirar conteúdos que diziam que o Lula apoiaria a ditadura na Nicarágua e os atos do Ortega. Inclusive as postagens que chamavam Ortega de amigo e aliado do Lula, que todo mundo sabia que era. Em 21 de outubro de 2022, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino suspendeu uma propaganda de TV da campanha do Bolsonaro em que se dizia que o PT preferiu fazer o metrô na Venezuela, em que o Bolsonaro perguntava se o Ortega era amigo do Lula, citando ainda a repressão a padres, freiras e meios católicos na Nicarágua. Em 24 de outubro de 2022, o Alexandre de Moraes proibiu uma propaganda do Bolsonaro que vinculava o Lula ao tráfico, à criminalidade, especialmente a partir das imagens da visita do Lula ao Complexo do Alemão com o boné do CPX. E eu podia aqui passar o dia inteiro citando o caso em que o TSE impediu o Bolsonaro de falar verdades sobre o Lula. Não o Bolsonaro apenas. Nós, na Jovem Pan, operávamos na base de censura. Nós não poderíamos chamar o Lula de descondenado. Nós não poderíamos fazer essas ligações, essas mesmas ligações que estão aí. Eis que estamos em 2026. E há uma diferença, a coisa é um pouco diferente. Por exemplo, diferente porque nesse ano a presidência do TSE não está mais na mão do Alexandre de Moraes, mas sim sob o Cássio Nunes Marques. Só que é claro que isso não significa que o Alexandre não tenha outros mecanismos para censurar da mesma forma como fez com o Bolsonaro em 2022. De censurar o discurso Flávio. E vejam, por exemplo,
essa notícia de ontem. Moraes manda a PF investigar Flávio Bolsonaro por postagem contra o Lula. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal instaurar um inquérito para apurar se o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra o presidente Lula, em uma postagem que diz que Lula será deletado, em referência à prisão do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro. A decisão foi assinada nesta segunda-feira e o sigilo foi levantado na quarta-feira. Trata-se, portanto, de publicação realizada em âmbito virtual público acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputa fatos criminosos ao presidente da República, entendeu, ministro? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aquele criminoso segundo a CPI do crime organizado, concordou com o ponto de vista da investigação e reforçou o pedido pela instauração do inquérito. Outra autoridade a endossar essa denúncia foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima Silva. Agora a PF tem 60 dias para se manifestar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.